A Dama de Ferro e o Castelo de Areia. Com os papéis do divórcio ainda em mãos, fresquinhos, eu não chorei, não gritei e não me apeguei a ninguém. A primeira coisa que fiz foi pegar a cadeira de rodas do meu sogro, o patriarca Ricardo Tavares, que estava semi-paralisado, e levá-lo pessoalmente até a porta da casa da amante do meu marido. E no exato momento em que a moça levantou a cabeça e viu o idoso com os olhos cheios de pavor, a casa da minha família política desmoronou como se uma bomba tivesse explodido. Jamais imaginariam que eu, a quem sempre consideraram a nora submissa, a mulher que aguentava tudo, ousaria desenterrar, em plena luz do dia, toda a podridão que escondiam atrás do ilustre sobrenome daquela família de renome. E isso era apenas o começo. O que se seguiu foi uma enxurrada de verdades chocantes, uma contraofensiva que ninguém esperava, desculpas tardias e, por fim, um testamento que fez todo o clã Tavares se curvar. Meu nome é Isabel Almeida e tenho 35 anos. Houve um tempo em que eu acreditava que o casamento era o lindo fruto do amor, um refúgio para a vida inteira, mas não passava de uma cortina para esconder um universo de mentiras, traição e uma indiferença cruel. Os 10 anos que vivi como esposa de Javier Tavares foram uma época de paciência e sacrifício. As pessoas pensavam que eu vivia como uma rainha, casada com um diretor de uma grande construtora em um belo apartamento no bairro Nobre dos Jardins, em São Paulo, e com um carro importado, invejada por não ser de uma família tradicional. Mas ninguém sabia das noites em que eu jantava sozinha, esperando em vão por um marido que supostamente estava em viagem de negócios, encolhida em uma cama vazia, sem conseguir dormir. Minhas suspeitas começaram quando Javier ficou irritadiço e distante, quando suas ausências noturnas se tornaram frequentes, com a desculpa de obras em outras cidades ou projetos urgentes. Mas uma mulher apaixonada, uma mulher com um lar, é a que mais tende a se auto-enganar. Eu confiava cegamente no meu marido. Tudo mudou em uma tarde chuvosa. Minha vida deu uma guinada completa. Por acaso, vi o carro de Javier, tão familiar, parado em frente a uma pequena e discreta lanchonete em uma ruela do bairro da Consolação. Achando que era uma simples coincidência, entrei, pedi um café e me sentei em uma mesa do outro lado. E foi então que eu o vi. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher de uns 20 e poucos anos, mini-saia, batom vermelho vibrante e um olhar sedutor. Eles davam as mãos, riam e conversavam com uma cumplicidade que me transformou em pedra. Naquele dia, eu não corri para arrancar os cabelos dela, nem para armar um escândalo. Eu me levantei em silêncio, paguei e voltei para casa. No caminho, as lágrimas brotaram como a chuva que caía. Eu não chorava pela traição. Eu chorava por me dar conta da cegueira em que eu tinha me enfiado por tanto tempo. Ao chegar em casa, parei em frente à nossa foto de casamento pendurada na parede. Houve um tempo em que nós sorríamos daquele jeito, jurando amor eterno, mas agora eu estava sozinha. Foi então que eu entendi. Era hora de dar um basta em tudo. 3 dias depois, preenchi os papéis do divórcio, sem uma lágrima, sem uma súplica. Entrei com o pedido no tribunal e bastaram 10 minutos para dar um ponto final em um casamento que parecia eterno. Mas eu não parei por aí. Ainda me restava uma última conta a acertar. Eu me lembrava vividamente das palavras da minha sogra no dia do casamento. Você deveria ser grata por ter entrado nesta família, Isabel. Somos pessoas de princípios. Meu marido foi diretor de colégio e toda a nossa família é formada. Comporte-se como deve, não manche o nosso sobrenome. E, no entanto, eles, que sempre se gabaram de sua educação e seus valores, observaram em silêncio enquanto seu filho me traía. Minha sogra, Elvira Tavares, sabia de tudo. Longe de impedi-lo, ela o encobriu. Meu sogro, prostrado em sua cadeira de rodas, só abria a boca para dizer: um homem pode ter uma aventura de vez em quando. A esposa deve proteger o lar e compreender o marido. Durante 10 anos, eu havia aguentado o suficiente. Na manhã em que o divórcio se tornou oficial, eu não voltei para casa. Fui direto para a clínica onde meu sogro estava internado. Empurrei a cadeira de rodas dele com a mesma gentileza de sempre, como se o estivesse levando para uma consulta. Mas desta vez, o destino não era o hospital. Eu o levei para
casa de Carla Viana, a amante de Javier, um sobrado amarelo em um condomínio novo na periferia de São Paulo, com um portão de ferro cafona e verde. Quando eu toquei a campainha, Carla abriu e paralisou ao me ver. Isabel, o que você está fazendo aqui? Eu lhe dei um sorriso que eu sabia que ela nunca esqueceria na vida. Nada demais, só trouxe a pessoa mais importante desta família. Eu me virei e empurrei a cadeira de rodas para a frente. Ricardo arregalou os olhos, horrorizado. Isabel, para onde você me trouxe? Onde estamos? Eu me inclinei e sussurrei com uma voz gélida. Este é o lugar que seu filho frequentava todas as noites, sogro, onde o herdeiro do clã Tavares desfrutava de seu futuro com sua amante. A partir de hoje, o senhor vai morar aqui. Como sua ex-nora, eu não tenho mais nenhuma obrigação com o senhor. Como? Como você se atreve? Ele gritou, seu rosto passando do vermelho ao roxo. Os papéis do divórcio já estão assinados. O senhor não tem o direito de me impedir de fazer o que eu quiser. O rosto de Carla ficou branco como papel. Não, por favor, não posso. Como vou cuidar de um idoso? Não é preciso que você cuide dele, mas se não fosse por você, minha família não teria se desfeito assim. É hora de você assumir a sua parte da responsabilidade. Eu deixei ao lado dela uma sacola com os medicamentos dele, um manual de cuidados para o paciente e algumas roupas. Depois me virei, deixando-os para trás com seus rostos de absoluta estupefação. Naquele dia, voltei para casa a pé. Chovia, mas meu coração estava leve como uma pluma. Eu não precisava saber o que Carla faria. Apenas considerei aquele meu último presente para as pessoas que haviam pisoteado meu coração. Mas eu nunca imaginei que em uma só noite toda a minha estrutura da minha família política desabaria. Mal cheguei na casa dos meus pais, no bairro da Penha, meu celular começou a tocar sem parar. Eu não atendi, não queria ouvir nada. Eu queria saborear a paz que sentia pela primeira vez, depois de anos presa na prisão de ser a nora exemplar. Mas na 7ª chamada vi o nome sogra na tela. Suspirei e atendi. Uma voz que era quase um grito estourou no meu ouvido. Isabel, você enlouqueceu? Como você pôde deixar meu sogro na casa daquela vagabunda? Você está em sã consciência. Você sabe o que toda a família está falando? Mantive a calma. Eu apenas levei seu sogro para o lugar que seu filho frequentava, para que ele se experimente um pouco da vida real que vocês ignoraram por tanto tempo. Insolente, ingrata. É assim que você me paga pelos 10 anos que eu te sustentei? 10 anos? Nos 10 anos que fui sua nora, a senhora nunca me considerou parte da família. Desde o primeiro dia, me fez levantar às 5 da manhã para preparar o café da manhã para todos, enquanto a senhora e Javier roncavam. Se eu tinha febre, a senhora dizia que eu estava fingindo. Quando eu engravidei, me fez ir ao mercado como sempre, e quando eu tive o aborto, me disse que era porque meu destino era ser estéril, e que o céu não queria me dar um filho, e agora a senhora diz que me sustentou? O silêncio tomou conta do outro lado da linha. Não esperei por uma resposta. Desliguei. Naquela noite, eu jantei com minha mãe. Ela tirava as espinhas do peixe, enquanto me perguntava em voz baixa: "Você realmente acha que fez a coisa certa?" Eu a olhei e disse lentamente: "Mãe, se eu tivesse ficado calada, sofrendo em silêncio, as pessoas teriam me achado uma boba. Mas se alguém aguentou o suficiente, também tenho o direito de revidar. Não é por vingança, é para mostrar a eles que eu não sou a mulher fraca que eles pensam." Minha mãe não disse mais nada, mas em seu olhar vi uma espécie de alívio. Talvez fosse orgulho ou talvez compaixão. Na manhã seguinte, minha sogra, Elvira Tavares, apareceu na casa de Carla com seus cunhados e sobrinhos. Fiquei sabendo por uma amiga que era a síndica daquele condomínio. Minha amiga me ligou, emocionada. "Isabel, você não imagina o escândalo. Sua família política está fazendo um circo na casa daquela moça. Sua sogra entrou xingando aos berros, tentando levar o avô, mas a tal Carla está resistindo, chorando e dizendo que não pode, que você disse a ela claramente que era responsabilidade dela." Eu sorri para mim mesma. Eu nunca disse tal coisa, mas eu conhecia bem o caráter de Carla. Alguém acostumado a viver na mordomia ficaria louco depois de uma única noite ouvindo um idoso gritar pedindo comida ou ajuda para ir ao banheiro. Além disso, Ricardo não era exatamente um homem de temperamento tranquilo. Desde o AVC, seu humor havia se tornado mais volátil e teimoso.
Até eu, que cuidei dele por anos, às vezes perdia a paciência quando ele batia na mesa, exigindo que fosse eu, sua nora, a dar-lhe de comer. Naquele momento, ele estaria gritando feito um louco naquela casa estranha, e Carla estaria à beira de um ataque de nervos, morrendo de vergonha. Não era esse o preço a pagar por roubar o marido de outra. A vida não é tão fácil quanto nas novelas. Perto do meio-dia, recebi outra ligação. Desta vez, era Javier. Eu não atendi. Chegou numa mensagem. Isabel, o que você fez com meu pai? Você está louca? Seguiu outra. Toda a família está enlouquecida. A mãe está prestes a ser internada por causa do estresse. Você quer que o bairro inteiro fique sabendo? Eu respondi com uma única frase. Não tenho vergonha do que fiz, mas você é tão covarde que nem sequer consegue admitir o que fez. Um homem que deixa seu pai idoso e doente nas mãos da ex-mulher e da amante deveria se olhar no espelho. Depois, bloqueei seu número. À tarde, ouvi um carro parar em frente à casa dos meus pais. Pela janela, vi Elvira. Ela usava o mesmo vestido de seda com estampa de flores roxas que eu havia lavado tantas vezes para ela. Mas hoje, com o cabelo desarrumado e os olhos inchados, ela parecia desolada. Ela gritou da porta. Isabel Almeida, saia aqui, agora mesmo. Saia e vamos conversar cara a cara. Minha mãe saiu primeiro. Sua voz era firme. Senhora, se tem algo a dizer, diga a mim. Esta é a minha casa, e minha filha não é mais sua nora. Ela não precisa sair. Ela destruiu a minha família. Eu saí sem medo. Sogra, a senhora veio para quê? Como você se atreve a perguntar? Você envergonhou toda a minha família. Você quer que o bairro inteiro ria de nós? Eu a encarei com uma franqueza que nunca havia usado antes. Eu não envergonhei ninguém, apenas revelei a verdade. Se a senhora tem tanto medo da vergonha familiar, deveria ter ensinado seu filho a ter vergonha. Vou te processar por difamação. Vá em frente. Me processe. Tenho provas de sobra. A gravação de Javier e Carla na lanchonete, as câmeras do hotel, até meus relatórios de psicólogo por causa do abuso emocional. Se a senhora quiser ir para a justiça, eu ficarei feliz em acompanhá-la. Mas temo que a que ficará em evidência não serei eu. Elvira paralisou. Ela não esperava que eu tivesse preparado tudo com tanta meticulosidade. Eu sabia que ela sempre me viu como uma simples moça do interior, dócil e fácil de manipular, mas ela se esqueceu de que uma mulher levada ao limite se torna a mais forte de todas. Finalmente, ela se virou em silêncio e foi embora. Eu vi suas costas encurvadas sem raiva, apenas com uma sensação de leveza. A limpeza do lixo havia começado, mas isso não era tudo. Em minhas mãos, eu ainda guardava um segredo que faria com que Javier e toda a sua família nunca mais pudessem levantar a cabeça. Quando minha sogra cruzou o portão, eu fiquei ali parada por um longo tempo. O caminhar desanimado dela, uma mistura de raiva e impotência, era uma imagem que eu havia visto inúmeras vezes durante meus 10 anos de casamento. Mas antes era eu que suplicava, que temia, que dependia de cada uma de suas palavras e gestos. Agora, era eu quem a havia feito curvar a cabeça, não porque eu fosse má, mas porque eu não aguentava mais. E o que ela ainda não sabia era que o verdadeiro terremoto nem tinha começado. Entrei no meu quarto e peguei uma pequena caixa de metal fechada com um cadeado antigo. Eu a havia escondido 3 anos atrás, quando as primeiras rachaduras começaram a aparecer naquela família. Dentro, eu guardava as provas, os dados e as gravações que havia coletado em segredo. Naquela época, eu não ousava pensar em divórcio, mas talvez minha intuição feminina estivesse me alertando. Se um dia minha paciência chegasse ao limite, eu precisaria de armas em minhas mãos. E agora era o momento de abrir aquela caixa. 3 anos atrás, antes de meu sogro sofrer o AVC durante uma reunião de família, ouvi por acaso uma conversa entre ele e Javier no escritório. Eu estava limpando a sala e a porta estava entreaberta. A voz de meu sogro ressoou. Esse menino. Você tem que esconder bem isso de Isabel. Se ela descobrir, esta família estará acabada. Que menino? A resposta de Javier foi um sussurro, mas eu ouvi perfeitamente. Pai, já cuidei de tudo. Envio a ele uma pensão generosa todo mês, e essa mulher não ousará falar. Ela sabe qual é o lugar dela.
Fiquei paralisada, mas fingi não ter ouvido nada. A partir daquele dia, comecei a investigar em silêncio. Pedi a um conhecido que trabalhava como segurança no bairro de Javier que o vigiasse em suas noites de trabalho. Instalei um aplicativo de rastreamento em um segundo celular que pedi emprestado, com a desculpa de usá-lo para jogar e aliviar o estresse, e tirei uma semana de férias sem motivo aparente, na verdade, para seguir as pistas que Javier havia deixado. Foi assim que eu encontrei uma mulher em um apartamento antigo na Lapa, que criava um menino de uns 5 anos. O menino tinha os mesmos olhos que Javier e a boca era uma cópia da de meu sogro quando jovem. Passei 2 dias sentada em uma lanchonete em frente à casa dela. No terceiro dia, criei coragem e me aproximei, fingindo procurar um apartamento para alugar. A mulher, que se chamava Ana, me abriu a porta. Seus olhos mostraram um lampejo de pânico ao me ver, mas ela rapidamente se recompôs. Eu disse que procurava um apartamento para um sobrinho e, depois de algumas perguntas, ofereci-lhe cuidadosamente um pirulito e perguntei gentilmente: "Olá, lindo, qual é o seu nome?" O menino murmurou: "Mateus." "E qual é o nome do seu pai?" "Ah, meu pai se chama Javier, mas a mamãe diz que não posso contar isso para ninguém." Eu senti como se alguém estivesse esmagando meu coração. Eu sorri levemente, agradeci e fui embora. Mas, no bolso, meu celular havia gravado desde o início da conversa, e eu guardei essa gravação até hoje. Mateus era o filho extraconjugal de Javier e Ana. Ana era quase 10 anos mais nova que eu e havia trabalhado como secretária em um projeto que a empresa de Javier dirigia. O relacionamento deles começou durante as frequentes viagens de trabalho, e quando Ana engravidou, Javier concordou em pagar-lhe uma pensão mensal em troca de seu silêncio. Meu sogro sabia a verdade e se calou. Minha sogra ou não sabia, ou fingia não saber por medo de manchar a reputação de seu filho. Eu quis confrontá-los e revelar tudo, mas toda vez que eu pensava nisso, me lembrava de meu sogro prostrado na cama e da ocasional e estranha gentileza da minha sogra. Eu tinha medo de me tornar a vilã da história, mas agora eu sabia. Meu silêncio havia alimentado a maldade deles. Coloquei a gravação, um par de fotos de Mateus com a mãe e uma carta que eu escrevi à mão em um envelope grosso. "Querida sogra, esta é a verdade com a qual a sua família me enganou por anos. Eu soube que seu filho tinha um filho fora do casamento há 3 anos, mas mantive silêncio pelo bem da família. Agora que não sou mais parte de vocês, não tenho motivos para continuar escondendo isso. Se lhe resta um pingo de dignidade, faça o necessário para que esse menino não cresça abandonado como a mãe dele. Para mim, o papel de nora boazinha terminou. A partir de agora, cada um viverá de acordo com suas próprias escolhas." Eu enviei a carta por um motoboy para que chegasse diretamente às mãos dela, e apenas 4 horas depois, a família política explodiu como uma bomba relógio. Naquela noite, o telefone tocou. Era Miguel, o primo de Javier, casado com a mulher mais sensata da família. "Isabel, eu sei de tudo. Sinto muito mesmo, eu não tinha ideia. Agora entendo por que você tomou essa decisão." Eu sorri levemente. "Não preciso das desculpas de ninguém, Miguel. Eu só queria que todos eles enfrentassem a verdade. E no fundo, eu quero que esse menino seja reconhecido. Ele não tem culpa de nada. Eu entendo, mas você está bem?" "Sim, estou bem, Miguel. Pela primeira vez em 10 anos, sinto que controlo a minha própria vida." Desliguei e olhei para o céu. Começava a chover. Eu nunca tinha me sentido tão forte. Naquela tarde, quando o céu ficou cinzento, recebi uma mensagem de uma pessoa inesperada. Era a tia de Javier, Cida, a irmã de Elvira. A mensagem era curta. "Isabel, acabei de saber. Você fez a coisa certa, mas tenha cuidado. Minha cunhada perdeu a cabeça e está dizendo barbaridades para tentar reverter a situação. Não quero que você sofra uma injustiça." Eu li a mensagem 3 vezes. Meu coração, que estava em calma, deu um salto. Eu conhecia Elvira. Eu tinha vivido mais de 10 anos sob a sombra dela. Ela podia ser paciente, sorrir, fingir ser educada em público, mas por trás das costas era capaz de tramar intrigas ainda mais cruéis. Quando fui promovida a chefe de departamento, ela me forçou a largar o trabalho, dizendo que uma mulher com muito sucesso traz a ruína para o marido. Quando eu não conseguia ter filhos, ela ligou para minha mãe, escondida, para dizer que a filha dela era estéril, fazendo-a chorar na frente de todos os parentes. Ela dizia sem pudor:
Nossa Isabel é boazinha, mas é um pouco boba, nem percebe que o marido dela atrai. Eu tinha engolido tudo, mas se ela tramasse algo de novo, eu não ficaria de braços cruzados. Naquela noite, no grupo da família no WhatsApp, apareceu uma longa mensagem enviada do número de Elvira para os mais velhos da família. Em primeiro lugar, quero expressar que assumo toda a responsabilidade pelos recentes incidentes. No entanto, devo esclarecer que a afirmação de Isabel de que Javier tem um filho fora do casamento é uma calúnia e uma conspiração para manchar a honra da nossa família. Ricardo foi levado à força para um lugar desconhecido em seu delicado estado de saúde, e Isabel insultou deliberadamente a família e espalhou falsidades nas redes sociais. Eu já contratei um advogado e estou preparando a documentação. Se Isabel continuar com esta difamação, eu a levarei aos tribunais por injúria e calúnia. Imediatamente, choveram as reações. Alguns a apoiavam, outros duvidavam. Mas uma coisa estava clara. Elvira estava tentando virar o jogo. Eu não me irritei. Com calma, fiz uma captura de tela e enviei uma única mensagem para o grupo. Para os mais velhos da família, sou Isabel, a ex-sobrinha por afinidade. Para esclarecer a situação, eu lhes envio algumas pequenas provas e um arquivo de áudio com a conversa entre Ricardo e Javier Tavares sobre a pensão do menino. 2. Fotos de Mateus e sua mãe, Ana. 3. O registro de uma consulta em um posto de saúde na Lapa, onde o nome do pai é Javier Tavares. 4. Uma foto das câmeras de segurança do hotel O Cantinho Perfeito, com a data de 5 de maio, onde se vê Javier Tavares e Ana entrando juntos. Eu não quero fazer disso algo maior, mas se alguém continuar insistindo que estou mentindo, eu não terei outra escolha a não ser apresentar tudo isso às autoridades e deixar que a lei decida. Uma última coisa, a honra de uma família não reside em esconder a verdade, mas na coragem de enfrentá-la e corrigir os erros. Minutos depois, o grupo ficou em um silêncio sepulcral. Nenhuma mensagem de refutação. Nenhuma palavra em defesa de Elvira. Eu podia imaginar perfeitamente a atmosfera, como se ela tivesse levado um tapa na frente de todos aqueles que a consideravam um exemplo de virtudes. Naquela noite, Javier ligou de novo, desta vez de um número desconhecido. Ao atender, sua voz soou rouca, uma mistura de raiva e impotência. Isabel, você não acha que está sendo muito baixa? Você pretende arruinar a minha vida? Eu ri suavemente. Ninguém arruinou a sua vida. Você a arruinou sozinho. Eu apenas abri a caixa onde você colocou todo o seu lixo. Por favor, o caso de Mateus não foi intencional. Eu estava bêbado. Foi um erro. E Ana insistiu em tê-lo. Eu venho pagando a pensão por anos. Por favor, não faça disso algo maior. A mãe está internada por causa do estresse e o pai se recusa a comer. Você não vai ficar feliz até nos ver todos mortos. Eu me calei por um instante e depois respondi, articulando cada palavra. Não desejo a morte de ninguém, apenas desejo que os vivos enfrentem a verdade. Mateus é seu filho e merece ser reconhecido, não escondido, como se fosse um veneno. Faça a coisa certa antes que seja tarde demais. Desliguei. Não precisava ouvir mais porque na manhã seguinte algo inesperado aconteceu. A tia de Javier, Cida, a que havia me enviado a mensagem de aviso, me ligou para nos encontrarmos em uma pequena lanchonete perto da minha casa. Quando cheguei, ela já estava sentada. Seu olhar era gentil, mas cheio de preocupação. Isabel, me perdoe. Por 10 anos, eu soube do que você sofria e não fui capaz de intervir. O caráter da minha cunhada é tão tirânico que ela odeia qualquer um que a contrarie, mas nisso eu quero ficar do seu lado. Eu senti meus olhos se encherem de lágrimas. Está tudo bem, tia Cida. Eu não peço que ninguém fique do meu lado. Basta que uma única pessoa me entenda. Ela colocou a mão sobre a minha e disse com firmeza, mas você precisa saber de uma coisa. Sua ex-cunhada está preparando uma reunião de família para abafar este assunto. Ela vai trazer um advogado e tentará criar provas falsas, usando seu aborto como desculpa para dizer que você pressionou tanto Javier que ele teve que procurar um herdeiro fora da família. Eu fiquei horrorizada. Nunca pensei que ela pudesse ser tão cruel. Cida continuou. Mas não se preocupe, se ela ousar fazer algo assim, eu mesma vou me levantar e contar tudo.
Eu não vou permitir que a humilhem mais. Eu também estou cansada de ver como esta família desmorona por causa de mentiras bem embaladas. Eu apertei a mão dela com força. Pela primeira vez em anos, senti que alguém naquela família se importava sinceramente comigo. Naquela noite, eu olhei para a caixa de metal vazia. Todas as provas tinham sido enviadas. Eu não tinha mais nada a proteger. Mas algo começava a crescer dentro de mim. A confiança em mim mesma não estava errada. Eu apenas estava reivindicando a justiça que me tinham roubado por 10 anos. Mas a história não terminava aqui. Um personagem inesperado, alguém que eu pensava que tinha desaparecido da minha vida, estava prestes a aparecer com um segredo terrível que faria minha família política desmoronar mais uma vez diante da opinião pública. Eu pensei que expor o caso do filho de Javier seria o maior golpe, o clímax da história, mas eu estava errada. O que me esperava era ainda mais terrível e, desta vez, não vinha de Javier, nem de Carla, nem de um terceiro. Vinha do passado mais profundo da minha sogra, Elvira Tavares. Tudo começou em uma manhã de domingo com uma ligação de um número desconhecido. Alô? Falo com a senhora Isabel Almeida, ex-nora da senhora Elvira Tavares? Eu hesitei por um momento, mas respondi. Sim, sou eu. Quem é? Do outro lado, uma voz de homem de meia idade, um tanto rouca pelos anos, mas muito clara. Meu nome é Arthur Bastos. No passado, fui namorado da senhora Tavares. Há algo que não posso mais guardar e preciso me encontrar com a senhora. Nós nos encontramos em uma pequena lanchonete em um beco tranquilo da Vila Madalena, um lugar pouco frequentado. Quando eu cheguei, ele já me esperava. Ele aparentava uns 60 e poucos anos e, apesar do cabelo grisalho, seu olhar era intenso. Em suas mãos, ele segurava uma pasta antiga. Assim que me sentei, ele foi direto ao ponto. Sinto muito por ter lá contatado de forma tão abrupta, mas o que eu vou lhe contar vai lhe causar um grande choque. Eu assenti. Um mau pressentimento já havia tomado conta de mim. Arthur Bastos me olhou e baixou a voz. Em 1993, Elvira e eu éramos namorados. Nós nos conhecemos em um curso para servidores públicos. Eu era contadora em uma empresa de alimentos e ela, secretária. Tínhamos planos de casamento, mas de repente ela desapareceu sem dizer uma palavra. Eu ouvi em silêncio. 1 ano depois, eu soube que ela tinha se casado com Ricardo Tavares, um respeitado diretor de colégio, de uma família rica. Doeu, mas eu pensei que era o destino. 3 meses depois, um amigo me disse que Elvira tinha dado à luz um menino. Eu prendi a respiração. Javier? Arthur assentiu e tirou de sua pasta uma fotocópia de um relatório de DNA velho e manchado de umidade. Eu suspeitei por 30 anos. Há 2 meses, fui a um check-up médico e secretamente peguei uma amostra do meu cabelo. Pedi a um sobrinho que trabalha em um laboratório para compará-la com uma amostra do cabelo de Javier, que consegui em uma reunião de família, a qual compareci graças a um conhecido. O resultado foi 99% de coincidência. Eu fiquei petrificada. Arthur pegou uma foto antiga de 1993. Nela, uma versão mais jovem de Elvira, com os mesmos olhos afilados e o mesmo sorriso de Javier. Ao lado dela, um jovem Arthur a abraçava pelos ombros. A senhora entende agora? Eu sou o pai biológico de Javier, mas Elvira, para conseguir um bom casamento, me abandonou e vem enganando Ricardo Tavares por mais de 30 anos. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. Cada palavra que ele pronunciava era como um raio. Aquela família que havia me oprimido em nome da honra, da tradição e da moral estava construída sobre um castelo de mentiras e enganos. Mas por que o senhor me conta isso agora? Arthur suspirou. Porque eu sei que a senhora está sendo oprimida. Eu li na internet o que aconteceu com a senhora. Não posso permitir que meu filho viva em uma família falsa sem conhecer a sua identidade. Nem que uma pessoa como a senhora seja pisoteada sem justiça. Eu não pude conter as lágrimas. Ele me entregou o original do exame de DNA, um par de fotos antigas e um diário velho que Elvira havia escrito no passado. Nele, ela relatava sua angústia por ter abandonado o homem que amava e ter escolhido um casamento por conveniência depois de dar à luz a Javier. Esta é a verdade. O que a senhora vai fazer com ela depende da senhora, mas eu acredito que chegou o momento de a luz iluminar o que esteve escondido por tempo demais. Voltei com tudo aquilo.
Não consegui dormir a noite toda. Inúmeras lembranças me assaltaram. Elvira me repreendendo por não saber proteger os valores familiares, gritando comigo por não lhe dar um neto. E o dia em que, apontando para mim com um garfo, ela me disse: cada um de seus atos afeta a honra desta casa. Somos uma família exemplar. Eu não vou deixar que uma maçã podre estrague tudo. Agora eu entendia. A maçã podre era ela. Eu sabia que revelar isso não seria apenas um choque, mas daria um golpe mortal na honra da família Tavares. A arma que Elvira havia usado para pisar nos outros, mas eu não sentia uma ponta de culpa. Ela também havia pisado em muitos para proteger aquela fachada. Eu liguei para a única pessoa da família em quem eu ainda confiava. Miguel, você tem um momento? Eu preciso te mostrar algo. Miguel não fez perguntas. Nós nos encontramos em um restaurante perto de seu escritório. Quando lhe mostrei os documentos e as fotos, seu rosto ficou pálido enquanto ele os analisava, um por um. Meu Deus, não é preciso que toda a família saiba. Eu só quero que algumas pessoas conheçam a verdadeira face da família exemplar que eles tanto veneravam. Miguel ficou em silêncio por um longo tempo e depois me olhou com determinação. Você não está sozinha, Isabel. Se eu vir a tentar continuar te caluniando, eu estarei do seu lado. Vou contar tudo para toda a família. Eu sou parte desta casa e minha palavra não será ignorada. Eu assenti. Pela primeira vez no fim daquele túnel longo e escuro, eu senti que não estava lutando sozinha. Naquela noite, eu olhei para o céu pela janela. A lua cheia derramava sua luz sobre os telhados. Eu me perguntei se uma mulher como Elvira, que me ensinou a ser educada, que me oprimiu em nome de ser uma boa nora, que me repreendeu por não ter princípios, teria a coragem de se olhar no espelho e enfrentar seu passado sujo. Eu não tinha certeza, mas eu sabia que o dia em que sua máscara cairia na frente de toda a família não estava longe. A reunião de família foi realizada no domingo seguinte pela manhã, na casa principal dos Tavares, o sítio da família. Aquele lugar, reservado por gerações para os eventos mais importantes, casamentos, funerais, celebrações, se tornaria agora o cenário onde a verdade que Elvira havia escondido por mais de 30 anos seria revelada. Eu não tinha sido convidada, mas uma mensagem de Miguel me fez ir. Isabel, Elvira vai anunciar publicamente que você não pode ter filhos para te culpar por ter abandonado seu marido e destruído o lar. Se você não vier, você vai carregar essa infâmia para sempre. Se você vier, eu estarei do seu lado. Eu não pensei 2 vezes. Eu escolhi um vestido simples, mas elegante, de cor marfim, sem maquiagem e sem joias. Eu queria me apresentar exatamente como eu era. Não perfeita, mas digna e com orgulho. Naquela manhã, o quintal do sítio estava cheio de gente. Os rostos familiares, que um dia eu chamei de tia, tio, primo, agora me olhavam com uma mistura de suspeita e cochichos. Mas eu não abaixei a cabeça. Eu caminhei com passos firmes em direção à longa mesa no centro do quintal. Elvira estava sentada na ponta da mesa e, ao lado dela, um Javier inquieto roía as unhas. Meu sogro, debilitado, estava em uma cadeira de rodas em um canto, silencioso como uma estátua antiga. Ninguém esperava que eu ousasse aparecer. Elvira arregalou os olhos e apertou os lábios, mas logo esboçou um sorriso de deboche. Ora, a ex-nora também veio. Bem-vinda, muito bem-vinda. Pelo menos você sabe o que é a vergonha. Eu me sentei calmamente em uma cadeira na outra ponta da mesa e levantei o olhar. Eu não vim para ter vergonha. Eu vim para contar a verdade, caso haja alguém aqui que prefira ouvi-la em vez de mentiras. Elvira me fuzilou com o olhar. Ela respirou fundo e se dirigiu a todos. Querida família, eu convoquei esta reunião para esclarecer as calúnias que a ex-esposa de meu filho, Isabel Almeida, espalhou sobre a nossa casa. Ela disse que Javier tem um filho ilegítimo. Ela abandonou o seu sogro na casa de uma desconhecida e ameaçou a honra da nossa família. Tudo isso é uma armação, fruto de seu complexo por não poder nos dar um herdeiro. Alguns murmúrios foram ouvidos. Uma mulher sussurrou: mas se Isabel só teve um aborto, isso significa que ela não pode ter filhos? Eu me levantei
e com voz clara e firme, articulando cada palavra, disse: "Com licença, mas eu preciso dizer isso, caso contrário, minha mãe e eu viveremos humilhadas para sempre." Eu tirei da minha bolsa a pasta que eu havia preparado e a coloquei no centro da mesa, em frente a Elvira. Um murmúrio percorreu os presentes. Eu a encarei fixamente. Este é um relatório ginecológico recente do Hospital Albert Einstein. O médico confirma que meu útero é completamente normal e que eu sou fértil. No dia em que eu sofri o aborto, eu estava com mais de 38 graus de febre e a senhora sogra me obrigou a ir ao mercado. A senhora se lembra? O rosto de Elvira ficou branco. Ela tentou manter a compostura. "Isso é mentira." "Sim, é mentira. Como a senhora explica o arquivo de áudio onde a senhora me diz que uma mulher que não pode dar filhos não tem o direito de reclamar se sua sogra trouxer outra nora para garantir a descendência?" Eu peguei meu celular e apertei o play. A voz aguda e maliciosa de Elvira ressoou com clareza. O ambiente congelou no mesmo instante. Alguns dos mais velhos franziram a testa e desviaram o olhar. A tia Cida paralisou e murmurou: "Meu Deus, Elvira!" Eu não parei. Eu peguei outro relatório. Este é o resultado do exame de DNA de Mateus, o filho de Javier Tavares, e Ana. 99,97% de coincidência. Com o selo e a assinatura do Instituto de Pesquisas Forenses. Se alguém desejar uma contraprova, eu terei o prazer de acompanhá-los ao hospital. O murmúrio se transformou em uma onda. Javier, com o rosto pálido, se encolheu em seu assento. Elvira gritou para ele: "Cale-se, não admita, eu disse para você esconder isso." Eu fiz uma pausa antes de lançar a última bomba. Lentamente, peguei o terceiro resultado do exame, o original que Arthur Bastos me deu e o diário antigo de Elvira. Eu sinto ter que chegar a este ponto, mas se a senhora, sogra, decidiu me humilhar na frente de toda a família, eu não posso mais continuar calada. Eu coloquei os papéis na mesa e, com a voz trêmula, mais firme, disse: "Este é o resultado do exame de DNA entre Javier Tavares e o senhor Arthur Bastos, que foi seu namorado antes que a senhora se casasse com Ricardo. O resultado confirma que o senhor Bastos é o pai biológico de Javier e não Ricardo." Um silêncio de morte caiu sobre o quintal. Elvira, como se um raio tivesse caído sobre ela, se levantou de um pulo e gritou: "Você está louca? Não minta, isso é uma invenção sua." "Se é uma invenção, como a senhora explica este diário que eu encontrei? É a sua letra. Há uma passagem onde a senhora escreve: 'Eu amo Arthur, mas preciso me casar com Ricardo para mudar a minha vida.'" A tia Cida levou a mão ao peito e afundou a cabeça na mesa. O quintal era um caos. Perguntas, dúvidas, pessoas horrorizadas. Meu sogro, sentado em silêncio, tremia com as mãos cerradas e os lábios selados. Ele não disse nada, mas uma única lágrima escorreu por sua bochecha esquerda. Foi a primeira vez que eu o vi chorar. A verdade havia rasgado como uma faca o véu de seda que cobria a honra da família Tavares. Tudo era um desastre. Um tio-avô, um homem idoso e respeitado, se levantou solenemente. Isso não pode mais ser abafado. Esta família que sempre fingiu dar lições aos outros. Já chega, vamos parar por aqui. Que cada um vá para casa e reflita sobre si mesmo. As pessoas começaram a se levantar e ir embora. Elvira continuava gritando: "Vocês têm que acreditar em mim. Tudo o que eu fiz foi por esta família, pela honra. Vocês não podem me virar as costas." Mas ninguém olhou para ela, nem mesmo seu filho Javier, a quem ela havia protegido com todas as suas forças. Ao passar por mim para se afastar da mesa, ele sussurrou: "Sinto muito, Isabel. Você venceu." Eu não sorri. Não era uma vitória, era a verdade. E diante da verdade, não há vencedores ou vencidos. Existem apenas aqueles que a enfrentam com coragem e aqueles que fogem dela a vida inteira. 3 dias depois daquela fatídica reunião de família, o sobrenome Tavares estava na boca de todos, desde o mercado do bairro até o último canto da cidade. O boato se espalhou como pólvora nas conversas do café da manhã e nos papos do fim da tarde. Não foi preciso usar as redes sociais. O boca a boca da vizinhança foi o meio de difusão mais potente. Eu permaneci em silêncio, sem adicionar uma única palavra.
Eu considerei que meu trabalho estava feito, mas, como era de se esperar, Elvira não ficou de braços cruzados. Naquela noite, recebi uma ligação da minha ex-cunhada, a segunda que não era da família. Ela era uma mulher dócil e de poucas palavras, mas correta. Isabel, você ficou sabendo? A sogra está preparando uma denúncia contra você por calúnia. Ela mobilizou um advogado conhecido. Eu me tensei, mas não me surpreendi. Desde o momento em que eu tirei a máscara dela, eu havia antecipado todos os seus movimentos. Você tem certeza? Sim, meu marido é sobrinho desse advogado. A sogra levou a ele umas fotos manipuladas e disse que você, por vingança depois do divórcio, tinha editado as gravações e inventado toda a história. Eu dei uma risada amarga. Manipular fotos, inventar histórias, e eu com os originais, o diário manuscrito dela e um exame de DNA independente. Mas eu não a subestimei. Eu sabia que Elvira não precisava vencer nos tribunais. Bastava que ela vencesse a guerra da opinião pública. Se as pessoas duvidassem, se pensassem que algo deve ter acontecido, ela já teria recuperado parte de sua reputação. Era a tática mais perversa de todas. No dia seguinte, recebi uma intimação do Serviço de Mediação da Prefeitura por uma denúncia de difamação. A mediadora era uma mulher de uns 40 anos com uma aparência impecável. Sobre sua mesa, um documento com o nome de Elvira Tavares bem visível. Ela me disse educadamente: Senhora Almeida, nós a intimamos para verificar alguns fatos. A senhora Tavares alega que a senhora espalhou informações falsas, prejudicando a honra pessoal e familiar dela. Eu entendo que é um assunto familiar complexo, mas eu agradeceria a sua colaboração para esclarecer as posições de ambas as partes. Eu assenti e da minha bolsa tirei todos os documentos originais, as gravações com carimbo de data, os resultados do laboratório forense e o diário original, acompanhado de uma declaração assinada por Arthur Bastos. Eu coloquei tudo sobre a mesa e disse com voz clara: eu não difamei ninguém, eu apenas disse a verdade. Se essa verdade fez com que alguém sinta que perdeu a honra, a culpa não é minha. A mediadora examinou os documentos e, à medida que lia, sua expressão se tornava mais séria. Depois de um tempo, ela levantou o olhar. Seu olhar não era mais frio, mas denotava uma certa compreensão. Eu entendo. Tudo fica perfeitamente claro com esta documentação. Eu informarei meus superiores para arquivar o caso como uma denúncia infundada. Eu sorri levemente. Obrigada, mas se não for muito incômodo, a senhora poderia transmitir uma mensagem minha para a senhora Tavares? Diga a ela que a mentira tem perna curta. Ao sair do prédio, o sol bateu no meu rosto. Um táxi parou ao lado da calçada e dele desceu justamente Elvira. Ela estava vestida com um conjunto preto, o cabelo preso em um coque alto e os lábios pintados de um vermelho intenso, como nas festas de família. Mas seus olhos estavam inchados e seu rosto pálido. Ela parou ao me ver. Nós nos olhamos em silêncio, sem insultos, sem agressões, apenas 2 olhares afiados como facas se cruzando no ar. Fui a primeira a falar. Sogra, vejo que a senhora ainda não desistiu. Ela apertou a bolsa e soltou uma risada debochada. Você se acha muito esperta, não é? Você acha que por desenterrar histórias velhas vai ganhar? Eu admito meus erros, mas a senhora também não é santa. Não, eu não sou santa, mas também não finjo ser uma autoridade moral como a senhora. Ela me olhou por um longo tempo. Pela primeira vez, em seus olhos não havia desprezo nem raiva. Eles estavam vazios. E então, ela lançou uma frase enigmática. Lembre-se, nem todos que caem ficam no chão. Tenha cuidado, o vento pode mudar de direção. Eu sorri. Eu espero que o vento mude de direção, a favor de todas as pessoas que a senhora pisoteou nos últimos 10 anos. Ela se virou e eu não voltei a olhar para as costas dela. Naquela tarde, fui ver minha mãe. Ela estava sentada na varanda, ouvindo rádio enquanto limpava legumes. Quando me sentei ao lado dela, ela me perguntou: está tudo bem? Eu assenti levemente. Sim, mas acho que as coisas vão ficar um pouco barulhentas. Minha mãe sorriu e acariciou meu cabelo. E o que importa é que haja barulho. Se vivemos com a consciência tranquila, não há nada a temer. Venta o que ventar. Lembre-se disto.
nunca viva como as pessoas que te fizeram chorar. Eu apoiei a cabeça em seu ombro. Em mais de 10 anos de casamento, nenhum momento havia sido tão pacífico quanto este. Mas, exatamente uma semana depois, apareceu uma publicação anônima em um importante fórum feminino online. O título era: Uma ex-nora vingativa calúnia sua ex-sogra. Denunciou a verdade manipulada. O texto estava repleto de informações falsas e distorcidas, dizendo que eu, por não poder ter filhos, estava com ciúmes da jovem amante de Javier, Carla, e que, depois do divórcio, eu havia inventado a história do filho secreto e do passado da minha sogra para afundar a família. A publicação se espalhou como um incêndio florestal. Houve gente que acreditou, gente que duvidou e até gente que zombou de mim, expondo detalhes da minha vida pessoal. Por um momento, eu fraquejei. Eu tentei ficar em silêncio, mas minha mãe pegou minha mão e me disse: Você não pode recuar. Se o fizer, as pessoas pensarão que você é culpada. Eu assenti e, pela primeira vez, publiquei um post público em minhas próprias redes sociais. Eu anexei todas as provas, fotos, resultados dos exames, arquivos de áudio e uma carta manuscrita do próprio Arthur Bastos, o pai biológico de Javier. Em apenas 30 minutos, foi compartilhado milhares de vezes, e então algo que ninguém esperava aconteceu. Até Carla, a amante, interveio. Ela publicou um breve texto. Eu não queria me envolver, mas confirmo que Isabel Almeida não está mentindo. Javier Tavares e eu temos um filho. Eu nunca fui agredida ou caluniada por ele. A única pessoa que me sugeriu que ficasse em silêncio foi a ex-sogra dele. A comunidade online explodiu. Elvira Tavares, a que ameaçava, caluniava e inventava histórias, se tornou oficialmente objeto de escárnio público. A família Tavares foi expulsa das organizações de caridade locais e a história da família se tornou a fofoca de todo o bairro. E eu soltei um suspiro de alívio. Não porque eu tinha ganhado, mas porque finalmente eu não tinha mais nada a esconder. Depois que eu publiquei todas as provas nas minhas redes sociais, a tempestade varreu a máscara de hipocrisia moral da minha antiga família política. O bairro fervia de boatos, as comunidades online me apoiavam e aqueles que haviam duvidado e me criticado silenciosamente apagaram seus comentários ou me enviaram mensagens de desculpas. Carla, a mulher que eu pensei que desejaria meu desaparecimento, deu o ponto final na farsa dos Tavares com uma simples frase: Isabel não me fez nada de ruim, fui eu quem errou e eu admito isso. Eu pensei que tudo havia terminado, que a vida voltaria à calma, mas muitas vezes, quando você fecha uma porta de dor, outra se abre. Não para te machucar mais, mas para te perguntar: você está pronta para viver de outra maneira? Em uma tarde de segunda-feira, enquanto eu organizava meu currículo para procurar um emprego, o telefone tocou, um número desconhecido. Eu hesitei, mas atendi. Alô? Falo com Isabel Almeida? Sou Marcos Vasconcelos, diretor de recursos humanos da construtora Moura. O conselheiro Miguel Tavares falou de você para mim. Era Miguel, a única pessoa daquela família que havia me dito: Isabel, eu acredito em você. Eu nunca pedi ajuda a ele, mas ele, secretamente, havia colocado o primeiro tijolo para que eu pudesse reconstruir a minha vida. Gostaríamos de contratar alguém para o nosso departamento jurídico interno. E o Sr. Tavares a recomendou muito. Você estaria disponível para uma entrevista amanhã à tarde? Eu fiquei sem palavras. Sim, claro. Muito obrigada. Estarei lá. No dia seguinte, eu fui para a construtora Moura. Era uma empresa de médio porte em pleno crescimento. O escritório no 8º andar de um prédio de vidro moderno tinha um design contemporâneo. Ao abrir a porta, um homem alto de uns 40 anos, com as mangas da camisa arregaçadas, me esperava com um leve sorriso. Isabel Almeida, eu sou Alexandre Moura, o diretor da empresa. Estávamos esperando por você. Eu fiquei um pouco surpresa. O próprio diretor me recebendo na porta. Nós fomos para o escritório dele e conversamos por mais de 1 hora. Não foi uma entrevista convencional, mas mais sobre meus conhecimentos técnicos. Ele estava interessado em outra coisa.
Depois de tudo o que aconteceu, você realmente quer voltar a trabalhar em um ambiente tão exigente? Eu respondi sem pensar. Não é que eu queira, é que eu preciso fazer isso para sobreviver e para não depender da compaixão de ninguém. Ele sorriu. Um sorriso tranquilo, caloroso, que parecia esconder uma história. Nesse caso, bem-vinda à construtora Moura. Antes que eu pudesse assimilar, ele me estendeu a mão. Não preciso ver mais. O conselheiro Tavares estava certo. Se uma mulher é capaz de enfrentar uma família tão autoritária e hipócrita, como não vamos confiar nela? Eu apertei a mão dele. Meu coração batia forte, não pela emoção, mas porque eu sentia que eu realmente estava começando uma nova vida. Nos dias seguintes, eu comecei a trabalhar com uma rotina. Eu entrava às 8 e saía às 5. Cada vez que eu cruzava a porta de vidro do escritório, eu me sentia como outra mulher. Eu não era mais a sombra silenciosa atrás do meu marido, nem a nora da família Tavares. Eu era Isabel Almeida, uma mulher livre e independente. E os sinais que Alexandre Moura começou a me mostrar eram impossíveis de ignorar. No começo, era uma xícara de café sobre a minha mesa toda manhã, exatamente como se eu gostava, com pouco gelo e sem açúcar. Depois, eram as visitas casuais à minha mesa, fingindo estar de passagem para me perguntar: o que achou do trabalho? Você já almoçou? Vá para casa mais cedo hoje. Ou você prefere que a gente faça hora extra juntos? No começo, eu pensei que era simples cortesia, mas comecei a suspeitar. E, embora eu suspeitasse, eu não desgostava, na verdade, às vezes me reconfortava. Um dia, depois de entregar-lhe um rascunho de contrato, eu bati na porta de seu escritório. Ele sorriu ao me ver. Entre, Isabel. Eu estava esperando por você. Eu terminei o relatório. Preciso que o senhor revise para amanhã à tarde. Quando me virei para ir embora, ele me chamou. Isabel? Sim? Hoje nós temos a festa de aniversário trimestral para os funcionários. Terá vinho. Fique e comemore conosco. Eu hesitei, mas no final assenti. Naquela noite, eu me sentei com meus colegas em uma luz fraca. Uma música suave tocava e o tilintar das taças de vinho era um som claro e alegre. Ninguém mencionou meu passado, ninguém me olhou com compaixão. Eles apenas me trataram como uma colega a mais, de pessoa para pessoa, como qualquer outra mulher. Ao final da festa, eu esperava um táxi no saguão. Alexandre se aproximou e parou ao meu lado, com as mãos nos bolsos. Eu te levo. Não precisa. Eu estou acostumada a ir sozinha. Ele assentiu, mas não foi embora. Isabel, eu não sei quando é o momento certo para dizer, mas eu acho que estou começando a sentir algo por você. Eu fiquei paralisada. Uma rajada de vento noturno bagunçou meu cabelo. Eu o olhei sem desviar, mas sem me aproximar. Eu acabei de sair de um inferno. Eu ainda não sei se tenho forças para voltar a confiar em alguém. Ele me olhou com olhos que não tinham pressa. Eu não peço que você confie em mim agora. Eu só quero que você saiba que há alguém disposto a esperar. Eu fiquei em silêncio. Eu não sabia se era emoção ou medo. Ao chegar em casa, eu deitei na cama. Eu apertei o celular sem responder, mas minha mente era um turbilhão. Um homem bom que aparece exatamente quando eu estou tentando me levantar. Ele era sincero, ou era mais uma prova do destino? Não havia resposta, mas eu sabia que meu coração, lentamente, estava começando a se descongelar. Mas, exatamente quando eu pensava que tinha encontrado a calma, uma mensagem anônima me arrastou de volta ao abismo da dúvida. Cuidado com esse tal Alexandre Moura. Nem todos que são gentis são sinceros. Ele é um homem que fez muitas mulheres acreditarem nele e depois as deixou com uma ferida que nunca cicatriza. A mensagem anônima chegou no meio da noite. Era curta, mas se cravou em meu coração como um punhal de gelo. Eu passei a noite em claro, lendo-a várias vezes. Será verdade? Essas 3 palavras giravam na minha cabeça. Eu não era mais uma mulher ingênua. Eu havia vivido em uma família política cheia de intrigas. Eu havia sofrido um casamento enganoso e eu tinha visto como as pessoas se apunhalavam pelas costas por dinheiro e prestígio. Eu havia confiado e eles haviam me destruído, e o medo de cometer o mesmo erro era avassalador, mas desta vez eu precisava ter certeza. Na manhã seguinte, entrei no escritório com um sorriso leve e cumprimentei meus colegas como de costume.
Mas, em minha mente, eu já tinha um plano. Decidi começar pela pessoa mais confiável, a senhora Vera, do Departamento de Contabilidade. Ela estava na construtora Moura há 7 anos e, apesar de ter sido suspensa por protestar contra um corte injusto nos bônus, ela tinha voltado para a empresa pela confiança que tinha em Alexandre Moura. Eu a convidei para almoçar. Nós nos sentamos em um canto de um restaurante de self-service perto do escritório. Vera, eu preciso te perguntar algo com total sinceridade. Já houve algum boato estranho sobre o Sr. Moura e as funcionárias? Vera largou os talheres, me olhou fixamente por um tempo e depois sorriu. Ah, então você também recebeu a mensagem anônima. Eu fiquei paralisada. Você também? Eu não, mas 3 moças que estavam na administração, sim, receberam. Quando elas entraram, todas receberam muita ajuda do diretor, mas pouco tempo depois, começou a circular o boato de que ele se aproveitava dos sentimentos das funcionárias. Eu apertei as mãos e engoli em seco. E é verdade? Vera balançou a cabeça. Não há provas. E ninguém se atreveu a falar. Um dia, de repente, as 3 saíram da empresa ao mesmo tempo. Nunca disseram o porquê. Uma se casou e as outras 2 foram para outro setor. Ninguém falou publicamente, mas eu me lembro que uma delas, Laura, passou uma semana chorando no banheiro antes de ir embora de repente. Alguém disse que a viu rasgando uma espécie de carta. Não é nada certo. Eu senti um peso no peito, como se me faltasse o ar, mas tentei agir com naturalidade. Você sabe onde essa moça, Laura, está agora? Vera franziu a testa pensativa e depois pegou o celular. Vou perguntar a uma antiga colega. Acho que ela foi para uma empresa de exportação agrícola no centro. Naquela tarde, depois do trabalho, eu fui em silêncio para o endereço que Vera me deu. A empresa de exportação ficava no 3º andar de um prédio antigo. Eu bati na porta e uma mulher pequena, de aparência gentil, de uns 30 e poucos anos, abriu para mim. Ao vê-la, meu coração acelerou. Laura? Sim, quem é a senhora? Olá, eu sou Isabel Almeida, uma nova funcionária da construtora Moura. Eu ouvi dizer que a senhora trabalhou lá e eu gostaria de lhe perguntar algumas coisas sobre o diretor, Alexandre Moura. O olhar de Laura se entristeceu. Depois de um instante, ela abriu a porta. Entre. Nós nos sentamos em um canto do pequeno escritório com o zumbido de 2 ventiladores ao fundo. Laura me serviu um copo de água e suspirou. A senhora é a 3ª pessoa que vem me procurar nos últimos 2 anos. É por causa da mensagem anônima? Sim, e eu acho que sei quem a envia. Eu esperei que ela continuasse. Quando eu trabalhava lá, o diretor foi muito gentil comigo. Ele me ajudava com o trabalho, me levava para casa e fazia horas extras. Me dava livros de presente, me convidava para jantar. Eu pensei que era uma nova oportunidade. A voz dela falhou. Uma vez, em uma viagem de trabalho, eu bebi demais. Ele me levou para o hotel. Na manhã seguinte, eu não me lembrava de nada, mas sobre a mesa havia um bilhete escrito à mão. Vamos guardar a noite passada como uma boa lembrança. Eu não quero amarras e você é uma boa pessoa. Eu me senti confusa, traída. Eu nem sei se ele realmente me traiu, mas aquela sensação de ter sido usada e descartada foi horrível. Eu fiquei paralisada, sem palavras. Laura continuou. Depois disso, eu simplesmente pedi demissão. Nem me passou pela cabeça processá-lo. Eu não queria que as pessoas soubessem. Mas a irmã de outra funcionária que passou pela mesma coisa que eu depois de mim pegou um ódio mortal dele. Um dia ela me disse, eu não vou deixar que ele se saia bem. Eu perguntei com cautela, você acha que foi ela quem enviou as mensagens? Eu tenho certeza. Eu agradeci a Laura e me levantei. Eu saí de lá com o coração apertado. Eu não podia afirmar que Alexandre Moura era 100% culpado, mas eu sabia que ele não era tão simples quanto a imagem de homem decente, atencioso e caloroso que ele projetava. Naquela noite, eu deitei na cama, olhando para o teto. Eu me lembrei do olhar de Alexandre, da voz dele perguntando se eu estava com fome, do café que aparecia pontualmente todas as manhãs, do olhar suave dele na festa de aniversário. Podia ser tudo sincero, mas também podia ser a repetição de um roteiro antigo. Eu lhe enviei uma mensagem. Eu vou tirar 2 dias de férias. Eu preciso de tempo para pensar sobre o trabalho e sobre a confiança.
Sem esperar por uma resposta, eu desliguei o celular. No dia seguinte, eu fui para a minha cidade natal. Eu caminhei pelas velhas estradas de terra por onde minha mãe ia todos os dias para a horta. Eu me reencontrei com a Isabel de antes, a que acreditava que o amor era tudo, a que pensava que um sorriso gentil era a salvação. Eu não acreditava mais em contos de fadas, mas eu acreditava no meu direito de duvidar. E se desta vez eu desse um passo em falso, eu não desabaria. Eu me levantaria de novo. Eu tirei 2 dias de férias, mas minha mente não descansou. Eu vivia em um ritmo lento na cidade, sem celular e sem redes sociais, tomando chá quente toda manhã e ouvindo o canto dos galos junto com minha mãe, mas meu coração não estava em paz. Era como uma panela de pressão, fervendo em fogo baixo, prestes a explodir, porque eu sabia que em breve eu teria que tomar uma decisão. A confiança para mim tinha se tornado um luxo. Depois de viver 10 anos como a esposa de um traidor e ser amargamente enganada por aqueles que eu chamava de família, eu havia decidido não voltar a confiar facilmente em ninguém. No entanto, Alexandre Moura, com seus gestos suaves, suas palavras gentis e seu olhar que parecia entender tudo, quase me convenceu de que eu podia recomeçar, até que a mensagem anônima chegou. E a história de Laura me fez dar um passo para trás e ver tudo com mais clareza. No 3º dia das minhas férias, eu voltei para a cidade. Assim que eu desci do ônibus, o telefone tocou. Era Alexandre. Eu atendi. "Onde você está?" Eu respondi secamente. "Acabei de voltar para São Paulo." "Nós podemos nos encontrar? Só por 10 minutos?" Eu hesitei, mas no final eu aceitei. Nós nos encontramos em uma pequena lanchonete perto do Rio Pinheiros. Ele já estava lá, com sua aparência impecável de sempre, camisa branca com as mangas arregaçadas e 2 xícaras de chá quente nas mãos. Eu me sentei sem cumprimentos, sem sorrisos. Minhas emoções agora eram claras e diretas. Ele me olhou em silêncio por um momento e depois disse em voz baixa: "Você desconfia de mim, não é?" Eu não neguei. "Sim, e eu acho que tenho motivos para isso." Ele assentiu levemente. "Então, deixe-me te contar tudo sem esconder nada. Depois, se você for embora ou ficar, se você acreditar em mim ou não, será sua decisão." Eu me sentei, pronta para aceitar qualquer verdade. Ele começou a falar. "Eu tive um grande amor, uma mulher forte. Nós trabalhávamos na mesma empresa. Ela era 2 anos mais velha que eu e era divorciada. Nós nos conhecemos quando a empresa era pequena, quando nós íamos para o trabalho em uma moto velha e comíamos macarrão instantâneo." Eu fiquei em silêncio. Ninguém havia me contado essa história. Quando a empresa começou a crescer, eu fui promovido a chefe de projeto. Ela, para me proteger, assumiu a culpa de um erro financeiro e foi demitida. Naquele momento, eu não tive coragem de defendê-la. Eu tive medo de perder meu cargo, de manchar a minha reputação, e eu me calei. Ela foi embora sem uma palavra de rancor, apenas me pedindo para que eu vivesse sendo fiel à pessoa que eu fui uma vez. Eu senti meu peito se apertar. Ele me olhou com os olhos cheios de culpa. Desde então, eu venho tentando fazer a coisa certa. Eu ajudei os novos. Eu evitei relacionamentos ambíguos, mas houve pessoas que interpretaram mal e pessoas que, por não ter seus sentimentos correspondidos, se sentiram magoadas. Eu o interrompi. "E a Laura?" Ele não se esquivou e assentiu. Eu sabia que ela sentia algo por mim, mas eu mantive a distância. No dia daquela viagem de trabalho, é verdade que ela bebeu demais. Eu a levei para o hotel e não aconteceu absolutamente nada. Mas quando ela acordou, eu já tinha ido embora, e só havia o bilhete que eu deixei para ela. "Recupere-se. Entre nós não há nada. Não se machuque com ideias erradas." Eu fiquei paralisada. "Mas por que você não esclareceu? Por que você deixou que todos interpretassem mal?" Ele me olhou como se estivesse buscando um vislumbre de compreensão em meus olhos. Eu pensei que quanto mais eu explicasse, mais tudo se complicaria. E naquele momento eu estava cansado de ter que me desculpar por coisas que eu não tinha feito. Eu só queria que as pessoas esquecessem por si mesmas. Eu queria ficar em silêncio. Pela primeira vez, eu vi em seus olhos não a calma, mas uma verdadeira fissura. Ele continuou. "Isabel, eu não sou perfeito. Eu cometi erros e fui covarde, mas eu nunca usei ninguém. E se eu gosto de você, não é porque você sofreu,
mas porque esse sofrimento não te transformou em uma pessoa cínica. Eu não disse nada, mas meu coração começou a vacilar. Naquela noite em casa, deitada na cama, eu repassei cada uma de suas palavras. Eu não podia saber se a verdade era tão perfeita quanto ele a contava. Eu não podia ter certeza se todos estavam errados e apenas ele tinha razão. Mas uma coisa era certa. Eu não era mais a mulher que acreditava cegamente e abaixava a cabeça, nem a que temia amar por causa do passado. Eu havia crescido e era forte o suficiente para enfrentar a verdade e perdoar, se esse perdão não fosse para mais ninguém além de mim mesma. No dia seguinte, eu fui para o escritório. Alexandre estava ao lado da minha mesa. Em suas mãos, uma pequena cesta de frutas. Eu o olhei e disse em voz baixa: eu ainda tenho minhas dúvidas, mas eu não vou fugir. Ele sorriu. Sem pressa, sem pressão. Eu não peço que você acredite em mim agora. Eu só peço a oportunidade de esperar. Eu não respondi, mas depois de tantas feridas, pela primeira vez, eu não rejeitei a mão que alguém me estendia. Eu toquei levemente na cesta de frutas, sem abri-la com avidez, mas sem rejeitá-la. E isso, para alguém como eu, que havia perdido a fé, era um passo gigantesco. A vida, aos poucos, foi voltando ao normal. Eu trabalhava duro na construtora Moura, mantendo uma distância prudente de Alexandre, nem muito perto, nem em guarda. Eu aprendi a sorrir, embora meu coração não estivesse totalmente em paz, e agradecia por acordar de manhã sem que os pesadelos do passado me assaltassem. Mas a vida nunca deixa ninguém em paz por muito tempo. Em uma manhã de sábado, eu estava em um canto de uma lanchonete do bairro, lendo uns documentos enquanto tomava um chá quente. De repente, meu celular tocou insistentemente. Era o número da minha ex-cunhada, Roberta Tavares, a que havia me chamado de falsa na frente de toda a família. Eu hesitei, mas atendi. Alô? A voz de Roberta era puro pânico. Isabel, por favor, nos ajude. O pai está muito mal. Ele teve um segundo infarto. O médico diz que precisa ser operado com urgência, mas a mãe não encontra ninguém que cuide da papelada. Meu irmão não atende, e a tal Carla desapareceu no dia em que tudo foi descoberto. Eu franzi a testa, eu hesitei. E por que você me liga? Você se esqueceu? Eu sou apenas a ex-nora. Sua mãe disse que eu desonrei a família. Eu sei. Me desculpe, Isabel, mas você é a que cuidava melhor do pai. Você conhece o histórico dele? Você sabe como fazer a papelada? Por favor, Isabel, a mãe está prestes a desmaiar no hospital. Eu olhei para uma xícara de chá fumegante. Minha mente era um nó. Eu os odiava. O simples fato de pensar neles gelava meu coração. Mas eu me lembrei. Eu me lembrei de que meu sogro às vezes tinha sido gentil comigo. Quando eu tive febre, ele me trouxe sopa, escondido da minha sogra. Em uma tarde, enquanto eu empurrava a cadeira de rodas dele pelo jardim, ele me disse: você também é como uma filha. Aquele meu Javier não soube valorizar a sorte que ele tinha. Eu suspirei. Em que hospital vocês estão? No Hospital do Coração, na UTI de urgência. Eu cheguei em meia hora. Ao entrar no corredor, eu vi Elvira sentada em uma cadeira com a cabeça baixa, o cabelo desarrumado, a roupa amarrotada. Ao lado dela, Roberta, desesperada, tentava falar com o médico. Quando eu me aproximei, elas levantaram a cabeça, o olhar de Elvira se cruzou com o meu. Ela não disse nada, apenas se encolheu e começou a chorar. Foi a primeira vez que eu a vi chorar de verdade. Não eram lágrimas falsas, nem uma voz estridente. Era um soluço abafado, cansado, impotente. Roberta correu em minha direção como um náufrago que se agarra a uma tábua. Isabel, por favor, nos ajude. Eu não sei que papelada precisa ser feita. O médico me pergunta sobre o histórico de infartos dele, sobre os comprimidos para o coração. Você tem todos os relatórios. Eu abri minha bolsa e peguei a pasta velha com o histórico médico. Eu a havia guardado durante os últimos 2 anos. Era a que eu sempre levava quando, como nora, eu esperava nas consultas do meu sogro. Roberta a pegou como um tesouro e correu para dentro. Eu me sentei ao lado de Elvira. Ela me olhou com os olhos vermelhos e inchados, e seus lábios tremeram. Depois de um tempo, ela disse em voz baixa: obrigada. Eu me surpreendi. Em mais de 10 anos de casamento, eu nunca tinha ouvido essa palavra da boca dela. Eu não respondi.
A cirurgia durou mais de 3 horas. Eu esperei com elas. Ninguém falou, apenas se ouvia o tic-tac do relógio e a voz do alto-falante chamando os pacientes. Finalmente, o cirurgião saiu. A cirurgia foi um sucesso por enquanto, mas nós precisamos monitorá-lo de perto. Ele não pode sofrer nenhum susto, e é crucial que um familiar que conheça bem o estado dele esteja ao seu lado durante a primeira semana. Elvira desabou na cadeira e Roberta cobriu o rosto, soluçando. Eu perguntei ao médico: Doutor, eu sou a ex-nora dele, mas eu o cuidava pessoalmente. Eu posso ficar com a família para assisti-lo? O médico assentiu. Excelente. Se a senhora conhece bem o estado dele, seria ideal que a senhora estivesse ao seu lado, especialmente nas primeiras 72 horas. Eu me virei para Elvira e Roberta. Eu vou ficar, mas eu faço isso por Ricardo, não por mais ninguém desta família. Elas assentiram. Ninguém ousou dizer mais nada. Naquela noite, eu fiquei no hospital ao lado da cama de Ricardo. Ele ainda estava inconsciente, mas sua cor estava melhorando. Eu peguei a mão dele. Uma mão enrugada e fria. Sou eu. Isabel está aqui. As pálpebras dele tremeram levemente. Eu não sabia se ele tinha me ouvido, mas no fundo do meu coração eu acreditava que ele me reconheceria. Eu passei a noite sem tirar os olhos do monitor de sinais vitais. Na manhã seguinte, quando saí para o corredor para a troca de turno, vi Elvira de pé. Ela segurava uma garrafa térmica com sopa quente. Eu fiz, caso o senhor reconheça o cheiro. Eu a olhei em silêncio, mas não a rejeitei. Pela primeira vez, o olhar dela não era acusador nem crítico. Era o olhar de alguém que sabe que errou, mas não sabe por onde começar a pedir perdão. E, em voz baixa, ela disse: Eu me comportei muito mal com você. Eu continuei em silêncio. Tudo bem se você não me perdoar, mas você me permitiria tentar consertar as coisas aos poucos? Eu a olhei diretamente nos olhos, sem raiva, sem rancor. Eu apenas disse lentamente: Nem todo mundo tem a oportunidade de consertar as coisas. Quando o Urussogro acordar, eu vou ajudá-lo, mas depois eu não voltarei. Eu cheguei longe demais para voltar atrás. Ela assentiu e abaixou a cabeça, sem desculpas, sem súplicas, como alguém que perdeu a coisa mais importante de sua vida e não ousa pedir que a devolvam. Naquela tarde, eu saí do hospital e caminhei pelas ruelas perto da minha casa. O sol do fim da tarde tingia os cantos de amarelo. Eu recebi uma mensagem de Alexandre. Eu fiquei sabendo, você continua a mesma. Você faz os outros se sentirem envergonhados. Eu vou esperar você voltar. Eu sorri, mas não respondi. Eu sabia que eu não estava pronta para amar de novo, mas também sabia que eu não era mais a pessoa que se deixava levar sem dizer nada. Desta vez, era eu quem escolhia meus passos. Fosse para voltar a ajudar quem me machucou, ou para seguir em frente e aceitar alguém novo, eu não era mais a mesma de antes. Meu sogro acordou no quarto dia da cirurgia, pela manhã. Eu estava no corredor do hospital quando uma enfermeira veio correndo. Isabel, o Sr. Tavares acordou. Ele pergunta pela senhora. Ele disse o seu nome, Isabel. Eu senti meu coração parar. Entrei imediatamente no quarto. Estava em silêncio e uma luz suave filtrava pelas cortinas brancas. Ele estava mais magro, com os olhos fundos, mas mantinha sua aura de fortaleza. Ao me ver, ele levantou lentamente a mão, me indicando para me aproximar. Eu me sentei ao lado dele e peguei a mão dele. Minha garganta se fechou. Sogro, sou eu. É a Isabel? As pálpebras dele piscaram suavemente. Sua voz era um sussurro rouco. Então você ainda estava aqui? Porque o senhor precisava de mim. Eu não podia abandonar a pessoa que me tratou como uma filha. Ele apertou minha mão com força. Seus olhos ficaram vermelhos. Eu não via mais o sogro autoritário, mas um idoso frágil que havia retornado do limiar da morte. Ele respirou com dificuldade e continuou. Isabel, eu tenho algo a dizer para você. Só para você. Eu olhei surpresa para a enfermeira e para Roberta, que estavam curiosas na porta. Vocês poderiam nos deixar a sós por um momento? Meu sogro quer falar comigo a sós. Elas assentiram e saíram. Quando ficamos a sós, meu sogro me fez um sinal para que eu me aproximasse mais. Sua voz era tão fraca que eu tive que encostar meu ouvido nos lábios dele para ouvi-lo. Na gaveta da mesinha de cabeceira, lá no fundo, há um envelope amarelo. A senha é o seu aniversário.
Eu fiquei paralisada. Meu aniversário? Sim, eu a mudei há 2 anos. Naquela época, eu já sabia que nesta família não havia ninguém tão sincero quanto você. Eu não podia acreditar. Nos últimos dias de sua vida, a pessoa em quem ele havia confiado era eu, a nora que eles haviam expulsado de casa com todo tipo de insulto. Eu perguntei com voz trêmula: "O que há no envelope, sogro?" "Meu testamento, o original. Todas as propriedades, a casa, os terrenos estão no nome de seu marido, Javier, mas com uma condição. Se esse safado te trair, toda a herança passará para a pessoa que eu designei." "E quem o senhor designou?" Ele fechou os olhos e sorriu fracamente. "Você." Eu estava atônita. Mas sogro não está nem validado por um tabelião. "Eu não tive tempo. O que eu quero agora é que você o tenha como prova para enfrentá-los se eles tentarem algo. Eu sei de tudo sobre Javier e aquela mulher. Eu sei há muito tempo, mas eu sou velho e estou doente. Eu não tinha forças. Sua sogra encobriu tudo por medo de perder a honra. Eu vi tudo. O fato de eu não dizer nada não significa que não tenha doído." As lágrimas começaram a brotar sem controle. Eu apertei a mão dele e disse: "Sogro, eu não quero a herança. Me basta saber que o senhor confiou em mim de verdade." Ele me olhou com olhos que ardiam como uma última chama. "Você foi minha nora. É a única coisa que eu vou me arrepender a vida inteira. Se eu pudesse viver de novo, eu teria te casado com outro, não com Javier." Ambos rimos entre lágrimas. Depois daquela conversa, eu fui direto para a casa de 3 andares onde eu havia vivido por 10 anos. Minha sogra havia trocado a fechadura, mas hoje foi Roberta quem me deu a chave. "É justo que você entre, Isabel. Você é a única que sabe o que o pai guardava naquela gaveta." Eu subi para o quarto. A mesinha de cabeceira ainda estava no lugar. Eu me abaixei e girei a combinação. 25, 6. Meu aniversário. Com um clique, a fechadura se abriu. Dentro estava um envelope amarelo, exatamente como meu sogro havia dito. Eu o peguei. No envelope, escrito à mão, estava: "Abrir somente quando for preciso defender a justiça." Com as mãos trêmulas, eu abri o envelope. Dentro, o testamento original assinado e com a impressão digital do meu sogro e um arquivo de áudio em um gravador antigo. Eu apertei o play. A voz do meu sogro soou com clareza. Eu, Ricardo Tavares, em pleno uso de minhas faculdades mentais, redijo este testamento. Eu lego todos os meus bens ao meu filho Javier Tavares com a seguinte condição: não cometer adultério, violência doméstica ou qualquer ato de traição contra sua esposa. Caso ele não cumpra esta condição, todos os meus bens serão legados à minha ex-nora, Isabel Almeida. Isabel me cuidou durante a minha doença e foi a única que defendeu a honra desta família até o fim. A partir deste momento, todo o poder de decisão recai sobre Isabel Almeida. Eu ouvia, tremendo. As lágrimas não paravam. Não era por causa do dinheiro, era porque finalmente alguém naquela família havia reconhecido o meu valor de uma forma que ninguém podia negar. Naquela noite, recebi uma ligação de Elvira. "Isabel, o que meu marido te disse? Me diga." Sua voz era urgente, quase quebrada. Eu mantive a calma. "A senhora realmente quer saber, sogra? Eu sou a esposa dele. Tenho o direito de saber. Então eu vou dizer, seu marido deixou um testamento. E nele está especificado que se Javier me traísse, toda a herança passaria a ser minha." Do outro lado da linha, um silêncio repentino, seguido de um baque surdo, como se o telefone tivesse caído. Segundos depois, Roberta pegou o telefone. "Isabel, a mãe desmaiou. Eu corri para o hospital, mas não entrei no quarto dela. De fora, eu entreguei ao médico o medicamento de emergência para o coração que eu mesma havia comprado para o meu sogro, tempos atrás, e fui embora. Eu não me vinguei, mas também não voltaria a ser a mulher submissa e paciente." 3 dias depois, o advogado da família me ligou. Era preciso convocar uma reunião de família para verificar a validade legal do testamento. Eu entrei na sala de reuniões. Elvira, Javier, Roberta e alguns parentes estavam lá. Os rostos deles estavam tensos. Quando o advogado leu o testamento e reproduziu a fita, a sala ficou em um silêncio sepulcral. O advogado assentiu e confirmou.
Neste momento, este testamento tem plena validade legal. Se a família deseja impugná-lo, eles deverão iniciar um processo judicial. No entanto, com um conteúdo tão explícito, as chances de sucesso são muito baixas. Todos os olhares se cravaram em mim. Eu me levantei. Eu não quero a herança. A única coisa que eu desejo é que, a partir de agora, ninguém nesta família tenha o direito de me insultar. Ninguém pode se referir a mim como uma destruidora de lares. Eu vou embora, mas eu não permitirei que ninguém continue pisoteando a minha honra. Eu deixei uma cópia do testamento sobre a mesa e saí da sala. Com a cabeça erguida pela primeira vez, eu deixei minha família política para trás. Não em silêncio, não entre lágrimas, mas com o reconhecimento do meu lado. Eu pensei que, depois da reunião com o advogado, tudo teria terminado. Como eu havia renunciado à herança, eu acreditei que eles me deixariam em paz. Como eu havia provado que não estava errada, eu acreditei que eu poderia viver o resto da minha vida com leveza e tranquilidade. Mas eu havia me esquecido de uma coisa: a ganância nunca descansa. 3 semanas depois da leitura do testamento, eu recebi uma intimação do Tribunal de Justiça. A requerente era minha ex-sogra, Elvira Tavares. A denúncia alegava que o testamento de Ricardo Tavares havia sido redigido sob coação, que no momento de sua redação ele não estava em plenas faculdades mentais e que havia tido influência por parte de Isabel Almeida, pelo que ela solicitava a sua anulação. Eu não sabia se ria ou se chorava. Depois de viver décadas na hipocrisia, até no último momento, por dinheiro, ela estava disposta a pisotear a última vontade sincera do seu marido. Eu fui ver meu advogado com todos os documentos originais, a fita de áudio, o testamento manuscrito e o vídeo das câmeras do hospital onde se via meu sogro e eu conversando. O advogado revisou os documentos e assentiu. Não se preocupe, este é um caso praticamente perdido para eles. O testamento tem a assinatura, a impressão digital, um arquivo de áudio com a voz dele e um vídeo que demonstra que ele estava em plenas faculdades. Se eles insistirem, nós temos o direito de entrar com uma contração por calúnia. Eu suspirei. Eu não quero litígios. Eu só quero que eles saibam que eu não sou mais a pessoa fácil de manipular que eu era antes. O advogado sorriu. Então, que eles vejam. Que eles vejam que a nora submissa de antes não existe mais. Agora, a senhora é uma pessoa com uma espada de 2 gumes. Se eles a subestimarem, eles mesmos se cortarão. No dia da primeira audiência, Elvira apareceu vestida de luto, com uma expressão de vítima. Javier estava ao lado dela, mas com a cabeça baixa. Eu vi claramente que ele não queria cruzar o olhar comigo, talvez por vergonha, talvez por medo. Eu fui sozinha, sem advogados nem parentes, mas eu caminhei com passos firmes, como uma rocha. Na sala, Elvira se levantou. Meritíssimo, eu sou a esposa legal de Ricardo Tavares. Meu marido, em seu leito de morte, não estava em plenas faculdades mentais, devido a um AVC. No entanto, minha ex-nora, Isabel Almeida, o influenciou psicologicamente e o induziu a redigir um testamento que lhe legava todos os bens. Isso é ilógico. Vai contra os princípios familiares e deve ser anulado. Eu ouvi com calma. Quando chegou a minha vez, eu me levantei e disse brevemente: Meritíssimo, eu tenho todas as provas que demonstram que Ricardo Tavares estava em plenas faculdades mentais quando redigiu seu testamento. O documento foi escrito de próprio punho e eu tenho a assinatura dele, a impressão digital, o arquivo de áudio e o vídeo das câmeras do hospital. Além disso, ele especificou claramente que a herança passaria para mim se seu filho me traísse. Eu apresentei um relatório do neurologista do hospital que certificava que o paciente Ricardo Tavares, depois da cirurgia, manteve por vários dias um estado de consciência claro e uma capacidade de cognição adequada sobre seu ambiente e as pessoas que o cercavam. O juiz suspirou e assentiu. Foi declarado um recesso para deliberar. 15 minutos depois, a sentença foi proferida. O tribunal considerou que o testamento de Ricardo Tavares era legal, voluntário e não mostrava indícios de coação. A denúncia da senhora Elvira Tavares foi totalmente rejeitada. Eu não precisei dizer mais nada. Eu me levantei, fiz uma reverência ao tribunal e saí da sala. Fora do tribunal, Elvira estava de pé como uma estátua. Sua filha Roberta a abraçava pelos ombros, com os olhos vermelhos.
Eu não as olhei, mas ao passar ao lado delas, eu disse em voz baixa: a senhora me disse uma vez que eu não merecia entrar naquela casa. Agora sou eu quem não precisa dela. Elvira não respondeu. Ela apertou os lábios, mas em seus olhos eu vi o pânico, a confusão e a amargura de quem apostou tudo e ficou com as mãos vazias. Naquela noite, voltei para casa, abri as janelas e deixei que o vento movesse as cortinas brancas. Eu recebi uma mensagem de Alexandre. Eu soube que você venceu o processo. Eu não vou te parabenizar porque você não precisava vencer. Você só queria viver de acordo com seus valores e hoje você conseguiu isso. Eu sorri. Me comoveu que ele me entendesse tão bem, mas ele ainda não sabia. Eu ainda não tinha terminado. 3 dias depois, eu publiquei uma cópia do testamento nas minhas redes sociais. Não para humilhar, mas para demonstrar a minha honra. Eu escrevi: eu não exijo nenhuma propriedade. A única coisa que eu desejo é que aqueles que me pisotearam, me chamando de nora indigna, traidora e destruidora de lares, saibam que eu cumpri com o meu dever, que eu fui sincera e que eu fui a pessoa que esteve ao lado de Ricardo Tavares até o fim, quando seus próprios filhos o abandonaram. Esta é a verdade, sem mais nem menos, e a verdade existe, mesmo que ninguém acredite nela. A publicação foi compartilhada milhares de vezes. Muita gente comentou: você não ganhou com a herança, você ganhou com a sua dignidade. Eu não respondi a ninguém. E, em silêncio, eu desinstalei o aplicativo das redes sociais por um tempo. Eu sabia que eu não precisava de elogios, mas sim de ser eu mesma, plenamente, depois de tantos anos vivendo como uma sombra. Depois de publicar a cópia do testamento nas minhas redes sociais, os compartilhamentos e os comentários inundaram os fóruns femininos. As pessoas me chamavam de a mulher que ressurgiu das cinzas. A única vítima que ousou levantar a voz em meio às correntes da tradição. Eu não nego que essas palavras me confortaram, mas também não me enganei, pensando que eu era uma heroína. Eu era apenas uma mulher comum que, depois de suportar e ser levada ao limite, decidiu não recuar mais. Uma semana depois, eu recebi um convite do Fórum de Mulheres Corajosas. Era um grande evento com centenas de participantes, onde participavam personalidades que haviam sido vítimas de casamentos tóxicos, abuso psicológico e de uma sociedade patriarcal. Eles me pediram para dar uma palestra sobre o tema Como se levantar quando a família é o maior obstáculo. Eu refleti muito sobre o convite. Eu sempre tinha vivido em silêncio. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria na frente de um público, contando a minha história como uma lição, mas de repente eu pensei em todas aquelas mulheres, as que choram em segredo todas as noites, as que são abandonadas pelos seus maridos e humilhadas pelas suas famílias políticas, mas que cerram os dentes e aguentam. Se eu não falasse, elas pensariam que estavam sozinhas. Eu aceitei o convite. A palestra aconteceu em uma manhã de domingo em um centro cultural de um bairro de São Paulo. Quando eu subi ao palco, as luzes me cegaram e abaixo centenas de pares de olhos me olhavam. Eu não tremi. Eu me senti em paz. Eu contei tudo, desde o dia do meu casamento até o momento em que eu descobri a infidelidade de Javier, o dia em que eu deixei meu sogro na casa da amante, o processo de divórcio, a luta para recuperar a minha honra e, finalmente, o golpe de misericórdia com o testamento original. Ninguém me interrompeu, ninguém murmurou, apenas houve acenos de cabeça, soluços e lágrimas. Quando eu terminei e desci do palco, dezenas de pessoas se aproximaram para pegar na minha mão, me abraçar e me agradecer por ter dado voz aos seus sentimentos. Eu sorri, mas de repente eu parei. No final da fila estava Carla. Ela usava um casaco longo e uma máscara. Mas eu reconheci seus olhos. Os mesmos olhos que um dia, em uma lanchonete, me olharam com deboche enquanto seguravam a mão do meu marido. Eu fiquei paralisada, mas Carla se aproximou primeiro, tirou a máscara e curvou a cabeça. Eu sei que eu não tenho o direito de aparecer aqui, mas agora eu não tenho a quem recorrer. Eu vim para suplicar a você. Eu fiquei em silêncio. As pessoas ao nosso redor começaram a murmurar de curiosidade. Eu assenti levemente. Me siga. Nós fomos para uma pequena casa de chá perto do centro cultural. Carla se sentou em frente a mim com as mãos entrelaçadas. Ela estava muito mais magra. Tinha olheiras escuras e seu cabelo, antes brilhante e ondulado, estava opaco e sem vida.
Você está bem? Carla começou. Eu respondi com frieza. Não precisa de saudações. Vá direto ao ponto. Carla mordeu o lábio e tirou um maço de papéis de sua bolsa. Eram relatórios médicos. Ele me bateu. Desde que você foi embora, Javier mudou. Toda vez que ele bebe, ele quebra coisas e quando ele não gosta de algo, ele me bate. Eu franzi ligeiramente a testa. Carla continuou. Eu pensei que se eu roubasse Javier, eu ganharia. Eu me sentei naquela casa, achando que eu era a mulher mais amada do mundo, mas na verdade eu era apenas um substituto barato em quem ele descarregava sua frustração quando a vida não ia bem. E o que você quer que eu faça? Carla me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Me ajude com o divórcio. Me ajude a denunciar Javier por violência doméstica. Eu não tenho ninguém, nem dinheiro, nem família, nem advogado. Eu quero recomeçar como você. Eu fiquei paralisada. Milhares de lembranças me assaltaram. O momento em que eu vi Carla nos braços do meu marido, o momento em que ela riu e me disse: homens são para ser compartilhados. A que o retém é a que vence. E agora ela estava sentada em frente a mim, pedindo perdão à pessoa a quem ela havia traído. Eu olhei para Carla diretamente nos olhos. Você sabe que eu desejei que você sofresse a vida inteira? Carla assentiu sem desculpas. Eu sei, é o que eu plantei e eu tenho que colher, mas se você me ajudar, eu serei eternamente grata. Eu soltei uma risada amarga. Eu não preciso da sua gratidão. Mas se você realmente quer sair desse poço, eu te ajudo com uma condição. Desta vez, assuma a sua responsabilidade até o fim, sem fugir, sem chorar e sem culpar os outros. Carla, entre lágrimas, assentiu. Eu prometo. No dia seguinte, eu levei Carla para um centro de assistência jurídica para mulheres vítimas de violência doméstica. Eu a ajudei a preencher os papéis, eu encontrei um advogado para ela e me certifiquei de que ela obtivesse os laudos de lesão e os relatórios de emergência. Eu não fiz por compaixão, eu fiz porque, assim como aconteceu comigo, eu não queria que nenhuma outra mulher afundasse naquele lamaçal. À tarde, ao voltar para casa, encontrei um pequeno pacote na porta. Sem remetente. Eu o abri. Dentro havia uma fotografia antiga. Eu fiquei paralisada. Era uma foto da minha ex-sogra, Elvira Tavares, trocando uma pasta de documentos com um homem desconhecido em frente a um banco. No verso, uma nota manuscrita. Sua ex-sogra não desistiu. Esta é a prova de que ela está desviando o patrimônio para o exterior. Cuidado, resta uma última partida. Eu apertei a foto. Meu coração batia forte. Eu soube que o fim ainda não tinha chegado e que, se esta era a última batalha, desta vez era a minha vez de mover a primeira peça. Minhas mãos tremeram ao ver a foto de Elvira em frente ao banco. Não por medo de que ela desviasse o patrimônio, nem porque eu me interessasse mais pelo dinheiro da família Tavares. Era pela exaustão que eu sentia em relação a essas pessoas que pensam que podem encobrir tudo com poder, status e intrigas. Nem mesmo no último momento de sua vida ela parava. Naquela noite, eu me sentei junto à janela, absorta em meus pensamentos, e liguei para a única pessoa daquela família que havia mantido sua integridade. Meu ex-primo por afinidade, Miguel. Miguel, eu preciso do seu conselho. Se alguém tentar dispor de um patrimônio no meio de uma disputa por uma herança, isso é ilegal? Claro, se esse patrimônio for mencionado em um testamento ou estiver penhorado preventivamente por um litígio. Dispor dele de forma deliberada é um crime de desvio de bens. Se for comprovado, pode acarretar consequências penais. Eu assenti. Não precisei ouvir mais. Eu decidi que esta batalha tinha que terminar no maior palco de todos, diante da justiça. No dia seguinte, fui ao escritório do meu advogado e entreguei-lhe a foto, junto com as cópias dos documentos de propriedade que meu sogro havia me deixado, com sua assinatura e número de registro. O advogado franziu a testa ao ver os papéis. A senhora acha que Elvira está transferindo propriedades para um terceiro? Não é que eu ache. O homem da foto é Rafael Oliveira, um intermediário imobiliário conhecido por estar envolvido em várias transações ilegais para desviar terrenos em disputa para o exterior. O advogado assentiu. Entendido. Imediatamente, eu enviarei um documento de urgência ao tribunal solicitando a penhora preventiva de todos os bens mencionados no testamento até que o litígio termine.
Se Elvira tentou enganar o tribunal, este será o golpe de misericórdia definitivo. 2 dias depois, eu recebi uma intimação do tribunal. O caso havia sido reaberto de forma inesperada. O motivo: haviam sido detectados indícios de que a parte ré, ou seja, Elvira Tavares, havia infringido as normas sobre o patrimônio testamentário não dividido. Eu fui ao tribunal. Elvira também estava lá, mas desta vez em seu rosto não havia nenhum vestígio de força. Ela estava magra, com os olhos fundos e o cabelo visivelmente mais grisalho. Quando a foto e um certificado do banco que confirmava que ela havia tentado assinar um contrato para transferir propriedades para um conhecido na Austrália foram apresentados como prova, o tribunal imediatamente ordenou a penhora de todos os bens e advertiu que, se a ré continuasse a infringir a lei deliberadamente, seria solicitada uma investigação criminal por um suposto crime de desvio de bens. Eu permaneci sentada em silêncio. Elvira se virou para me olhar. Pela primeira vez em seus olhos, não havia ódio nem arrogância, apenas fracasso e resignação. A audiência terminou em um instante. Eu saí do tribunal com a cabeça erguida. Eu caminhava em direção ao sol do fim da tarde. Eu sabia que eu havia percorrido todo o caminho que eu tinha que percorrer, que eu não tinha mais nada a provar, nem ninguém contra quem lutar. Uma semana depois, eu formalmente doei todos os bens que me cabiam a uma fundação de apoio a mulheres vítimas de violência de gênero. A notícia foi publicada na página do Fórum de Mulheres Corajosas, junto com um texto meu. Houve um tempo em que eu cheguei ao fundo do poço. Se hoje eu posso me levantar de novo, eu só desejo ajudar a levantar outras mulheres que estão afundadas no mesmo poço. O patrimônio pode ser perdido, mas a honra deve ser protegida. Isabel Almeida. Naquela noite, eu caminhei sozinha pelo calçadão perto do rio, sem bolsas de marca ou roupas de luxo. Ninguém me reconheceu como a mulher que uma vez fez os alicerces de uma família inteira balançarem. Eu era apenas uma mulher comum que, depois de uma longa tempestade de 10 anos, sorria. Um carro parou lentamente ao meu lado. Alexandre Moura desceu com 2 xícaras de chá quente. Ele me ofereceu uma. Você ainda tem muitas batalhas a travar. Eu sorri. Elas acabaram, de verdade elas acabaram. Você está bem? Eu levantei o olhar para olhá-lo. Eu não preciso mais da proteção de ninguém, mas se você quiser caminhar ao meu lado, não precisa pegar na minha mão. Se nós formos na mesma direção, já é o suficiente. Ele assentiu e caminhou em silêncio ao meu lado. Ninguém disse nada, mas meu coração estava leve como uma pluma. E eu quero dedicar estas últimas palavras a todas as mulheres do mundo que, neste exato momento, se sentem sozinhas, pisoteadas, chorando por um casamento injusto. Não aguentem, não se calem, aprendam a se levantar por si mesmas, porque se vocês aguentarem demais, as pessoas não lhes agradecerão. Elas pensarão que é sua obrigação. Escolham dar um único passo para a frente. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks, para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.